Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o aplicativo aí Excel, né, que faz parte do pacote Office. Bem, estamos em uma das nossas últimas aulas, né, hoje do ano letivo, né, depois eu vou continuar aí com mais alguns vídeos, tá? Bem, hoje nós vamos aprender como fazer gráficos. E essa utilidade, né, essa ferramenta que o Excel traz a vocês é muito útil. E é o que é mais utilizado, que eu não digo um dos, né, uma das ferramentas mais utilizadas aí no Excel. Por quê? Né, como vocês viram aí nas aulas de matemática, né, do seu ensino fundamental, né, ensino médio, a partir aí de uma tabela, você consegue gerar gráficos, né? E geralmente, quando você utiliza gráficos em seus trabalhos, né? Em TCC também, principalmente, né? Você mostrando gráficos de dados, né, de tabelas, é muito mais fácil de entender o que está acontecendo, né? É muito mais fácil você interpretar aqueles dados. Vamos aqui, eu estou trazendo para vocês um exemplo, né, de um formulário de pesquisa que eu criei, né, no meu modelo. Pode ter várias pessoas aí que pode ter criado outros modelos. Vamos imaginar que eu estava fazendo uma pesquisa onde a primeira questão, né, eu pergunto para o participante, né, qual que é o sexo dele, masculino ou feminino, tá bom? Ele me responde onde eu respondo, né, a primeira pessoa, né, por exemplo, a primeira pessoa que eu estou pesquisando me respondeu, né, é do sexo masculino, então eu ponho um xizinho aqui, tá bom? E aqui eu tenho uma segunda pergunta, tá? Que eu tenho aqui, que essa pessoa que é do sexo masculino, eu marco qual é a idade dela. Por exemplo, ela tem entre 11, né, a faixa etária de 11 a 20 anos, certo? Então, isso é um exemplo, né? Supondo que eu esteja fazendo uma pesquisa, eu preciso tabular esses dados, né? E depois que eu tabulo esses dados, eu preciso gerar gráficos, né, a partir desses dados tabulados, que é muito mais fácil para eu mostrar, como eu disse, né, esses dados através de gráficos. Então, primeira parte é você tabular. O que é tabular? Simplesmente contar. Tá? Por exemplo, essa primeira questão aqui, provavelmente ela vai se transformar numa tabela. Né? Vou montar aquela do lado que fica mais fácil, tá? Vou pôr aqui questão 1, né? Vou pôr 2 pontos, é o sexo da pessoa, né? Onde a primeira, certo? Resposta é masculino, a segunda feminino, tá? E aqui eu vou colocar do lado as suas quantidades, ok? Deixa eu fazer de um jeito. Pessoal, deixa eu só montar um layout que fica interessante. Vou pôr aqui questão 1 e aqui embaixo eu vou pôr sexo e aqui quantidade, fica mais fácil. Né? Masculino, certo? E embaixo, feminino. Vamos montar a nossa tabelinha aqui, colocar aqui uma formatação, né? Todas as bordas, vamos aumentar aqui que não tá cabendo, aqui também aumentar. Vamos mesclar aqui, certo? Questão 1, sexo, né? Vamos colocar uma cor aqui, né? Vamos pôr um vermelhinho, né? Quantidade, e aqui são os títulos, um laranjinha, tá? Bem, a quantidade de pessoas do sexo masculino, né? Eu usei aqui uma função chamada conte.valores. Lembra disso? Que ela conta quantos registros estão sendo preenchidos. Então, só para ilustrar para vocês, eu dei um F2 aqui, ó, para ver qual o intervalo que ela está analisando essa função. Então, ela vai verificar quais são, né, os campos, né, que contém X, que estão preenchidos, né, e vai contar. Então, vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, o intervalo que eu analisei foi de B5 até Z5.
Então, ele tem que me retornar 8. Por quê? Existem 8 células preenchidas. Consequentemente, isso nós deduzimos que são 8 pessoas do sexo masculino que respondeu aí a minha pesquisa, tá? E embaixo eu também fiz a mesma função, né? Conte ponto valores, e aqui eu vou colocar 17, tá? Então, total, vou pôr um total aqui, ó. O meu total, vou pôr aqui soma, vou pôr aqui mesmo as células, não é um intervalo muito grande, eu posso colocar direto, tá? Para você conferir, tá? Se a sua somatória está correta. Então, somando aí quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino, né, dá 25, que é o total aí de pessoas que eu pesquisei, né, 25 pessoas, o total da minha amostra. Tá? Então, isso que eu acabei de fazer com vocês, né, de pegar, contar quantas pessoas, né, responderam a questão, né, separar as respostas, né, masculino e feminino, né, contar, né, isso quer dizer, né, isso que vocês estão fazendo é tabulação de dados, tá? Agora, eu tenho uma pequena tabela, tá? Desta pequena tabela, eu posso gerar aí o meu gráfico, tá? Simplesmente vocês vão selecionar quais são os dados que você quer colocar no seu gráfico. Pelo menos eu quero colocar a questão, né, o título, né, os itens aqui, sexo e quantidade, né, então masculino e feminino, e as suas quantidades. É isso que eu quero que seja mostrado no meu gráfico. Selecionei, vocês vão lá, ó, em inserir. Só deixa ele pensar um pouquinho. Gráficos, tá? Ele tem 2 itens aqui nesta área, tá? Gráficos recomendados, e se você já conhece um pouco de gráficos, tá? Você pode utilizar, né, escolher qual que se adapta melhor aí, né? Existem alguns tipos. Eu gosto de vir aqui em recomendados, tá bom? Que ele já te traz uma opção legal, interessante. Bem, olha só. Ele te traz 3 tipos de gráficos recomendados. Então, você tem esse de colunas agrupadas, você pode mostrar aí através de pizza, que a gente usa, né? Esse formulário do tipo pizza, tá? Ou esse daqui, né, de barras agrupadas. Se você não gostou de nenhum desses, vocês podem vir aqui em todos os gráficos, certo? Aí você pode escolher, tá? Aqui, ó, em colunas, tem vários tipos, a empilhada, né? O que você visualizar aqui e achar interessante, que está adequado, que está legal para você visualizar os dados, tá? Você escolhe. Bem, eu vou deixar do tipo pizza, tá? Porque gráfico aí de masculino e feminino eu acho bem interessante utilizar do tipo pizza, tá? E vou dar OK. Olha só que legal. Ele já me fez para mim, eu não preciso, deixa eu dar um Ctrl Z aí que eu puxei errado, né? Eu tenho que puxar o quadrado inteiro, a figura inteira, tá? Olha só, ele te trouxe para vocês, né, montado certinho já o gráfico. Então, basta você pegar os dados da sua pesquisa, tá? Tabular esses dados e você seleciona os dados que você quer que mostre no seu gráfico, ele já gera para você automaticamente. Ah, mas professora, eu vou gerar gráficos só de pesquisa? Não. A partir do momento que você tem aí uma tabela, você pode gerar gráficos aí a partir dela. Né? Qualquer tabela que você tenha, até tabelas dos exercícios anteriores que nós trabalhamos, vocês podem gerar um gráfico, né? Sendo tabela, seleciona os dados e você gera, tá? Depois que você gerou, você pode aí configurar, tá? Você tem aqui, ó, que pode configurar, adicionar elementos do gráfico. Então, vocês têm alguns elementos aqui, ó, por exemplo, título do gráfico, tá? Você pode deixar nenhum acima do gráfico como está, né? Título sobreposto, eu quero deixar aí acima do gráfico mesmo. E você pode, clicando em cima 2 vezes, né, editar, tá? Eu vou tirar essa quantidade que eu não quero, só quero deixar a questão 1. Aí vocês, se vocês quiserem, né, como é um texto, né, vocês podem vir aqui em página inicial, formatar tipo de fonte, né, cor, enfim, mudar aqui, ó, né, do jeito que vocês quiserem. Essa ficou feia.
nem essa. Arial, porque eu gosto dessa. Né? Mudar a cor, né? Aí vocês vão ficar à vontade quanto a isso. Então, vamos voltar aqui ó, na aba Ferramentas de Gráfico, onde a gente vai formatar aí esse gráfico, tá? Outra coisa interessante são os rótulos de dados, é mostrar os dados aí em cima do gráfico. Né? Você pode colocar ao centro, na extremidade interna, aí ele vai mostrar para você, ó, voltando lá, ó, os dados que você está colocando. Por exemplo, ali o azul, nós estamos visualizando que são o sexo masculino, tá? E então olhem só, voltando, né? Eu tive que dar um pause aí, rapidinho, né? Mas voltando. Então, aqui em rótulos de dados, tá? Você pode escolher onde você quer que mostre esses dados. Por enquanto, eu não quero que mostre, não, tá bom? E você tem a opção de legenda, né? Mostrar aí na direita, né? Na parte esquerda, né? Eu gosto aí da direita, tá? Eu acho bem interessante. Aqui, em vez de questão 1, eu vou pôr questão 1, sexo, tá? Eu acho que fica melhor, tá? Então, a gente vai se adequando. Deixa eu tirar esse rótulo de dado que eu não quero nenhum. Beleza, tá? Aí você tem aqui layouts do gráfico. Esse daqui é interessante, certo? Eu gosto muito desse, tá? Porque o de pizza é interessante vocês mostrarem as porcentagens da sua totalidade. Então, professora, eu preciso calcular a porcentagem? Não, não precisa. Ele também mostra para você. Ele pega a amostragem total, né, e calcula aí a porcentagem equivalente. Tá? Vou colocar aqui esse layout 6, que eu acho mais interessante. Então, do total das pessoas pesquisadas, tá, 68% eram mulheres, né, do sexo feminino, e 32% era lá do sexo masculino. Então, ele calcula para você automaticamente. Tem como você alterar as cores, né, conforme aí, ó, o que você tiver selecionado, né, selecionei essa parte vermelha, né, se eu quiser aí uma cor diferente, tá, aqui tem alguns padrões e você pode colocar aí né, outras cores, tá, vou colocar, vou deixar essa daqui, opa. Essa é a padrão 1, padrão 2. Vou deixar essa, tá? Bem, depois disso, você tem alguns layouts aqui que você padronizados, 3D, né? E de informações, aí vocês vão verificando o que fica melhor aí, né? Para visualizar os dados, tá? Ó, essa é interessante, gostei dessa, o estilo 3. Tá bom? Dá para você também alterar, né, entre os dados de coluna e linha, tá? Isso para gráfico do tipo pizza não é legal, tá? Você pode mudar aí a seleção dos dados, né? Por enquanto eu não quero selecionar, por exemplo, usar outros dados, tá? E alterar o tipo do gráfico. Eu vi que a pizza não ficou legal, né? Eu venho aqui alterar, né? Ele pergunta, né, se você pode criar combinação com outros 3D, 2D, né? E você põe alterar gráfico e altera. Por enquanto eu quero deixar desse. E outro item que eu cheguei aqui, que eu acho muito interessante, tá? Mover gráfico. Dá para você mover o gráfico para uma planilha só para ela, né? Aqui ela tá como se fosse uma figura, né? Suspensa na planilha. Mas se eu vir aqui, ó, mover gráfico, né? Nova planilha, vou pôr aqui gráfico 1, 2 pontos, sexo. Ok. Opa, acho que não tem 2 pontos. Aí, tá? Pronto, né? Para visualizar fica bem melhor. Posso aumentar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra. Aí, ó, dá para me aumentar a letra aqui do masculino e feminino, né? Para ficar melhor. Né? Então, eu crio aí uma tabela só para ela, em vez de deixar ela junto aqui com os dados de pesquisa e a tabela dela, tá bom? Aí fica a critério de vocês também. Bem, vamos tabular rapidinho essa tabela aqui de idade, né? Só para nós treinarmos. Então, vamos pôr aqui, ó, questão 2, certo? Eu vou colocar aqui idade, faixa etária, melhor. Faixa etária, tá? Quantidade, igual ali de cima. Vamos aumentar aqui um pouquinho, né?
Aqui eu vou copiar esses dados que estão aqui mesmo. Tá? E aqui as quantidades, certo? Opa, copiei errado. Ah, eu só quero o número. Isso, né? 17 de 11, certinho. Então, vamos agora formatar. Seleciono aqui mesclo. Vamos colocar uma cor aqui. Né? Acho que eu coloquei essa daqui de baixo. Não lembro. Mas vai essa. Essa, laranjinha de fundo. Né? Pronto. Fiz aí a minha questão 2. Né? Se vocês quiserem colocar o total, né? Igual, aqui eu vou usar o soma, seleciono o intervalo, fecho parênteses, do Enter. Bem, 25, 25, bateu, né? Então tá correto, ok? Vamos montar o gráfico. Seleciono os dados que eu quero o título, faixa etária, né? E as quantidades. Vou vir aqui em inserir, gráficos recomendados, né? Aí agora eu vou querer esse daqui de em todos os gráficos, vamos ver se ele aparece alguma opção melhor, tá? 3D, essa daqui, ó, acho que esse é melhorzinho, gostei dessa, colunas 3D agrupadas, dou OK, tá? Tá aqui, né, o meu gráfico, um pouquinho mais para baixo, tá? Aqui em questão 2 quantidades, né, eu não quero, clico 2 vezes para mudar, vou colocar, ó, questão 2, faixa etária, tá? E aqui, ó, se vocês quiserem mudar alguma coisa, deixa eu ver aqui se tem algum layout interessante. Não, não. Vou deixar do jeito que tá, que eu acho melhor. Né? Faixa etária, né? Os itens. Layout rápido, deixa eu ver só uma coisa. Rótulos dos dados. 8 linhas de grade. Título do gráfico. Sobreposto. Mais opções de rótulos de dados. Preenchimento. Eu não quero que mostre as linhas, só quero o valor. Isso, é isso que eu queria. Bem, aí mostrou os valores, tá? 17, 8, né? Para ficar mais fácil. Clico em cima para voltar lá a aba de ferramentas do gráfico. Esse daqui tá legal, né? Vamos ver se tem outra opção melhorzinha. Gostei desse. É um efeito 3D e dá para visualizar legal, né? Pronto. Né? Se você quiser criar aí, né, mover o gráfico para outra planilha, pode, do contrário, pode deixar ela aqui. Né? Eu vou mover para outra planilha que para trabalhar eu acho mais interessante. Gráfico 2, né? Faixa etária. Pronto, tá aqui. Né? Então, eu tenho aqui os dois gráficos meus gerados, né? Faixa etária, certo? Com os números, vocês podem clicar em cima do número, se não gostou desse tamanho, né? Clique em cima do número, aumenta, ó. Você consegue aumentar aqui embaixo também. Eu não deixei a legenda, que eu não achei interessante, né? Colocar legenda, tá? Mas vocês fiquem à vontade em formatar do jeito que vocês quiserem, tá? O gráfico de vocês. Bem, como que vai ser a atividade de vocês? Vocês terão que fazer essas duas tabelas, não precisa fazer essa tabulação, tá bom? Opa. Né? Não precisa fazer, tá? Eu quero só que vocês desenvolvam aí essas duas tabelas e a partir dessas duas tabelas eu gostaria que vocês gerassem os dois gráficos conforme a formatação que eu fiz aqui no vídeo, tá? Então essa vai ser a atividade da semana, tá bom?
Bem, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através de e-mail ou através do chat lá do Teams, tá bom? Bem, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!